É isso mesmo que vocês viram aí no encarte, aí no banner do vídeo. Por que Ciro Gomes teve menos de 5% dos votos dos brasileiros nesta última eleição? Por que Simone Tebet teve mais votos que Ciro Gomes? Com certeza ele, se esse vídeo vier a chegar a ele, canalzinho pequeno como o nosso, quem está falando aqui, viu, o Ciro, se Ciro chegar a ver isso, inclusive eu conheci pessoalmente aqui em Recife, na minha cidade, claro que ele não deve lembrar disso, foi no tempo que ele veio aqui com o Lula, né? O Lula era presidente e ele veio como ministro do Lula, veio a questão das palafitas de Brasília Teimosa, é um bairro aqui da nossa cidade da Zona Sul do Recife, ele estava lá e nós conversamos, lembro que ele ainda fumava, nós fumamos um cigarro juntos, batemos um papo rápido, claro, ele ali como ministro, acompanhando o Lula, e nós ali como na assessoria na época do ex-prefeito aqui do Recife, mas do jeito que a gente tem que fazer muitas perguntas, porque o Bolsonaro tem muito apoio ainda, hoje teve um apoio a ponto de quase ganhar as eleições no voto do povo, no voto do nosso povo, depois de um governo absolutamente trágico. Também não dá para não fazer essa pergunta, por que Ciro Gomes, um dos políticos mais preparados e inteligentes do Brasil, teve menos de 5%, 3, alguma coisa por cento dos votos, menos votos do que a Simone Tebet, que chegou aí nas eleições no final praticamente. Por que tudo isso? Claro que ele já deve ter analisado isso, eu sou muito simpático ao Ciro Gomes, as propostas dele, inclusive ao jeito dele mesmo, assim como o do Vivier, o Gregório do Vivier. Votei no Ciro Gomes nas outras eleições em que o Lula não era candidato, era o Haddad contra o Bolsonaro no primeiro turno, e no segundo turno, claro, votei em Haddad. Essa análise o próprio Ciro Gomes deve estar fazendo, deve ter feito, né? Ele contratou ali o João Santana ali no partido dele, na verdade, né? Não é ele que contrata. O João Santana ali no caminhar das eleições e montou uma estratégia que parecia ter alguma lógica. Porém, pela loquacidade do Ciro Gomes, pela verborragia, pelo jeito dele falar, até por suas tradições nordestinas, aquilo foi ficando muito agressivo durante as eleições. E talvez o Ciro não tenha entendido, e quem sou eu para falar que o Ciro Gomes não entendeu alguma coisa, um dos homens mais inteligentes do Brasil, repito, né? O mal que o Bolsonaro foi para o Brasil, o mal que o Bolsonaro nos fez, provavelmente o Ciro Gomes não entendeu isso. E por que nas outras eleições de 2018, protegendo o Lula daquela questão dos processos, né, da Lava Jato, da prisão do Lula, quer dizer, dos processos que o Lula, por que protegendo o Lula, dando o crédito que tinha que ser dado ao Lula, e não se incomodando em explicitar isso, por que o Ciro teve muito mais votos do que teve agora? O próprio Ciro deve estar fazendo essa análise, e é bom que faça. Mas a gente precisa analisar pela nossa visão, cada um tem uma visão, óbvio, né, por que isso aconteceu, partindo do pressuposto que eu parto de que o Ciro Gomes é um dos homens mais preparados do Brasil. Gente, simplesmente é como eu disse, ele não percebeu o mal que o Bolsonaro era. O Bolsonaro era tão mal para o povo, doía tanto aquelas coisas que o Bolsonaro fazia dia após dia, e ele denunciou. O fato é que ele denunciava e ia para o outro lado. Ele sabe disso, não adianta dizer, eu não fiz isso, eu não comparei. Comparou, teve momentos, olha só, teve momentos, eu assisto tudo do Ciro Gomes. Viu, Ciro, se esse vídeo chegar a você, quem sou eu, um canalzinho de nada aqui, né, um nordestino, um conterrâneo seu, né, sem nada na vida, apenas aqui me atrevendo como profissional de comunicação, como relações públicas, profissional dos relacionamentos, jornalista também, fazer essa análise absolutamente pessoal e minha. Né? O mal que o Bolsonaro foi para nós foi tão violento, né? E como eu disse, o Ciro denunciava isso, mas ao mesmo tempo precisava se voltar para o outro lado para dar a pancada também. E em alguns momentos, viu, o Ciro e eleitores do Ciro, simpáticos a ele como eu, né? Chegou a dizer que o Lula era pior. Se eu assisto todas as entrevistas do Ciro Gomes, todos os seus discursos, eu acho que ele ainda representa sim uma corrente de opinião no Brasil. É impressionante como algumas entrevistas você assiste e você, nossa, o Ciro de alguma forma está dizendo o seguinte, não só que se tanto faz um ou outro, que já é muito grave, mas em alguns momentos sinalizou inclusive que era pior o Lula do que o Bolsonaro. Isso não adianta dizer que não fez, isso fez. Quando ele era instado e provocado mais veementemente, ele dizia, não, são pessoas diferentes, o Lula é do campo da democracia, o Bolsonaro é do campo da ditadura, mas no fim das contas é a mesma coisa. E ele ficou nisso, e como eu disse, não deixava de denunciar os absurdos do Bolsonaro, tomou atitudes muito bonitas durante a pandemia, inclusive, dizer, ó, vamos deixar as armas aqui, vamos resolver isso, né? E o Bolsonaro absolutamente não queria resolver isso.
Então, tudo isso, essa análise que o Ciro precisa fazer, essa é a outra que eu vou fazer para terminar o vídeo. É muito importante. Então, Ciro, foi isso. Amigo, eu sou daqui, eu sou do seu lado aqui, eu sou da nossa região Nordeste, eu conheço mais ou menos, não tanto quanto você, nem por favor, não sou um estudioso profundo como você é, e não estou aqui para fazer nenhum, a não ser como também qualquer analista, um pequeno vaticínio, né? Isso pode se tornar uma coisa muito boa para você se você conseguir reverter a partir de agora, a partir de já, essa situação. Então é um sinal para o Ciro no futuro, sim, no futuro bem próximo, 2026, Ciro ainda é jovem. Então não tinha como, Ciro, as pessoas não compreenderem aquilo. Ou melhor, desculpa, as pessoas compreenderem aquilo. O Bolsonaro era inimigo número 1. O Bolsonaro era tudo que há de ruim, tudo que há de violento. E de repente, a gente sabia, o povo, isso aí você sabe, você disse e sabe. O Lula não era aquilo. Vamos lá, estamos deixando de lado a questão da manutenção do modelo econômico, da governança política, como você várias vezes disse, e é importante sim, e de fato tinha algum sentido o que você dizia, sim, está aí demonstrado, a gente tem que fazer as críticas ao governo Lula, mas aquela violência do Bolsonaro que a gente sentia na pele, talvez o Ciro não tenha sentido isso, um homem extremamente sensível, com um lado, um sangue artístico, né? Eu considero assim, e sou eu que estou considerando que o Ciro tem bastante, e os grandes homens, as grandes cabeças, os pensantes, os formuladores, os inteligentes, têm sempre um sangue artístico bem interessante. Não percebeu isso. Olha, o Bolsonaro é muito ruim com minha gente. Então, se eu o ataco, mas no mesmo tom eu ataco o outro lado, eu faço com que as pessoas que votaram antes em mim, vá votar agora no Lula, porque ele está na frente nas pesquisas. E ele fez de tudo, se esperneou para evitar isso e não conseguiu. Então foi isso. Ele não teve, ele sabia daquilo, mas, como ele mesmo diz, aí não custa nada fazer uma autorreflexão no mundo dele, no lugar dele, porque as observações a gente faz do nosso lugar, na visão dele, e orientado também por alguém estratégico lá, como é o João Santana, homem que tem um currículo impressionante em termos de coordenação de campanhas políticas, né? Não entendeu. Não podia. Eu escrevi, Ciro, para o João Santana, tentei achá-lo, você, o pessoal da sua campanha, tentei mandar. Não, é o contrário. Ciro tem que elogiar o Lula. Ciro tem que elogiar, falar dos defeitos, falar da questão dos programas, mas tem que elogiar os seguidores não mais fãs de você do que eu, viu, Ciro? Mas mais compenetrados na sua campanha, me xingavam de tudo e eu não me importo com isso. Né? A gente está do mesmo lado. E eu dizia isso, tem que elogiar. Não vai ganhar dessa vez. Não vai ganhar dessa vez. A gente vai tirar o país do Bolsonaro pela Constituição, né, pelas eleições, e você vem em 26, Ciro. Aí você pode estar aí indignado, não quero mais. A gente sabe que você tem isso dentro do seu sangue. Essa coisa de servir ao povo está em você e talvez você volte sim. Talvez você volte sim, sabe? Então era 26, agora aliado ao Lula, colocando os problemas, colocando os defeitos nos programas, mas nunca comparando, porque o Bolsonaro era o mal maior, e você não percebeu. Do seu mundo, do seu lugar, você fala isso. A gente que está de bucho cheio, e você se coloca nesse grupo, honestamente se coloca, isso é bem legal de dizer, não entendeu isso. O João Santana também não, entendeu? Primeiro que não ia ganhar. E acho que isso você uma vez disse numa entrevista, Ciro, que eu achei bem interessante. Olha, 2 meses antes a gente já sabe que não vai ganhar. Você sabia que não ia ganhar. Então era, não vou ganhar, vou determinar meu lado claramente, mais à esquerda na questão dos planos econômicos do que o PT, está claro também para mim. Né? Embora você dissesse que o Brasil não cabe na esquerda, e eu entendo de que esquerda você está falando, mas, Ciro, não houve essa compreensão. Desculpa, não houve. Não houve essa compreensão. Você pode estar rindo aí, zombando, quem é esse otário? Tudo bem. Continuarei aí verdadeiramente sendo um admirador e assistindo todos os seus vídeos, as coisas que você diz, o que você fala me importa, eu vou buscar atrás, vou buscar as informações, salvo, vamos dizer, uma hipérbole ou outra, né? O que você diz, de fato, verdadeiramente mexe comigo e mexe com minha vida. Eu vou atrás, eu quero saber, eu gosto de você. Né? E você sabe quando isso é dito por um conterrâneo aqui, isso é verdadeiro, não tinha por que dizer isso. Por que eu diria isso para o Ciro Gomes, né?
Como você mesmo diz, você nem se considera mais representando uma corrente de opinião, mas é ainda. Acho que você representa isso. É hora de parar, dá um tempo, segura alguns meses. Segundo ano do governo Lula, te aproxima no que tu, vamos dizer, no que você converge, se aproxima no que você converge, fica ali, porque, olha, eu vou te dizer, nós não podemos mais cair na mão do maluco como Bolsonaro, e você sabe disso, e não compare, não tem comparação, não tem comparação. Tem na questão do modelo econômico, na questão da governança, e como as coisas se configuram, tem comparação, guardadas as proporções, você sabe, mas não tem comparação de onde nós estamos hoje e onde nós estávamos. Estávamos na barbárie, hoje estamos no lado da humanidade, da conversa, do bate-papo. Sei do que você passou esse tempo todo nas questões das tenebrosas transações, das pressões, sei de tudo isso. Tem coisa que você integramente, de forma íntegra, honesta, leva com você, né? Vai levar com você para sempre. Sei disso, que você não revela, mas faltou essa compreensão, Ciro. Não sei que tipo de análise você faz aí com seus assessores, com sua família, com as pessoas que lhe querem bem, como eu sou uma pessoa que lhe quer bem. Faltou muita coisa, faltou essa compreensão. Olha, o Bolsonaro é um mal tão grande que eu não posso atacar quem está defendendo o povo desse mal. E o Lula estava. Sempre esteve, você sabe disso. Você não compreendeu o tamanho do mal do Bolsonaro. O tamanho das cicatrizes que o Bolsonaro nos deixou, verdadeiras, o susto que nós tomamos. Quem pegou uma geração aí um pouquinho depois da sua, Ciro, somos praticamente da mesma geração, eu venho um pouco depois, vamos dizer assim, pegou ali o fim da ditadura, é aterrorizado com ditadura. E a gente não viveu necessariamente na época, mas pegou os recalços, né, as sobras dela. E tivemos familiares presos, torturados, até mortos na ditadura. Então nós temos pavor disso, e o Bolsonaro era isso. E você atacou quem também estava contra ele, que era o Lula. Por um motivo seu, meio lógico, o modelo é o mesmo, fazia sentido, algum sentido, não todo aquele sentido que você dava, buscando boa parte dos eleitores, que o levaria seguramente ao segundo turno, e você venceria o Bolsonaro no segundo turno, lógico, creio eu. Não acho que se fosse só o Lula que vencesse, acho que ali era realmente a gente se livrando daquele mal maior. Esse mal maior vai ser punido, Ciro. Esse mal maior vai ser preso. Esse mal maior vai pagar pelas coisas que cometeu. O Lula, de um jeito ou de outro, pagou, ficou um bom tempo preso. Agora estão tendo esses acontecimentos todos, que você foi um dos o único. Ciro Gomes me assustou um dia numa entrevista, não sei se foi para o Paulo Henrique Amorim ou antes até, que o Ciro Gomes disse, olha, vai ser tudo anulado esses processos do Lula. Um único, entre tantos milhões talvez, não sei, milhares de juristas no Brasil, Ciro Gomes foi o único que disse, vai ser tudo anulado. Desculpa. É isso. Houve essa falta de compreensão. Não se entendeu o tamanho do mal, a besta fera, o absurdo que Bolsonaro representava, o mal que ele nos fazia, o quanto ele nos agredia. E aí, se ele vai contra alguém que defendia nós do Bolsonaro, ele acabou se juntando ao Bolsonaro. Então, se era para votar no Ciro naquela situação, teve muita gente, Ciro, que ia votar em você, aqui. Olha, do meu pequeno convívio, três pessoas de certeza que eu poderia dizer o nome, que ia votar em você e votou no Bolsonaro. Eu não entendi aquilo. Ia votar em você, votou em você nas outras eleições e nessa eleição votou no Bolsonaro. Provavelmente no primeiro e no segundo turno. Gente, eu estou aqui à disposição, deixa aí seus comentários, grande abraço e até o próximo vídeo, se inscreve no canal.